uma das missionárias mais conhecidas na região amazônica, mais famosa, digamos assim, é a missionária Sophia Miller. Ela tem um livro em português com o título Sua Voz Ecoa nas Selvas. A Sophia Miller, uma mulher de Deus que na década de 50, uma nova-iorquina, baixinha, franzina, solteira, na década de 50, ela não queria ouvir nada sobre Deus, passando por uma praça lá no centro de Nova York, um homem pregava a palavra de Deus em cima de um caixote, e ela atravessou aquela praça, e naquele percurso, ela ouviu a palavra de Deus, se entregou a Deus e fez um compromisso com Deus. Isso ali num percurso de poucos minutos. E o compromisso que ela fez com Deus era este: Senhor Deus, eu quero ser usada pelo Senhor da maneira que o Senhor desejar. Deus a enviou para trabalhar numa das regiões mais isoladas daquela época, que era a Amazônia colombiana, na década de 50 e início da década de 60. Sophia Miller trabalhou por décadas naquela região, sem nem saber, depois de alguns anos, ela já estava trabalhando no Brasil, sem perceber que havia cruzado ali a fronteira selvática entre Colômbia e Brasil. Sophia Miller, ela evangelizou quase sozinha duas tribos inteiras, a tribo Baniwa e a tribo Curipaco, em um rio na região amazônica, no noroeste amazônico, um rio chamado Rio Içana. E até hoje essa região, nós trabalhamos não tão distante deste rio, até hoje essa região é uma região remota. Imagine comigo na década de 60. Ela trabalhou quase 30 anos, pregando a palavra de Deus, evangelizando os indígenas Baniwa e Curipaco e traduzindo o Novo Testamento para a língua Curipaco. Novo Testamento este que é lido e usado hoje amplamente por aquelas tribos, porque a tribo Baniwa e Curipaco, de maneira quase completa, se entregou ao Senhor Jesus. Centenas e centenas e centenas de conversões, dezenas de igrejas, Deus derramou da sua graça, salvou aquelas tribos que hoje estão evangelizando outras tribos. Nós temos, inclusive, na nossa equipe, missionários indígenas da tribo Baniwa, que são missionários que trabalham conosco, evangelizando agora outras regiões. Eu tive a oportunidade de entrevistar dois indígenas, já bem velhinhos, que remavam a canoa para a Sophia Miller, na década de 60. E eu lhes perguntei como era trabalhar com essa mulher de Deus, essa missionária. E eles falaram, era terrível, Ronaldo, terrível, porque ela não descansava e não nos deixava descansar. Ela trabalhava durante o dia e nos forçava a viajar à noite. Indígena não gosta de viajar à noite, ainda mais aqueles rios ali isolados, em canoas ali a remo, perigoso, numa situação perigosa, mas ela nos forçava a viajar à noite, a remar à noite, a fim de não perder tempo para evangelizar no próximo dia. E eu perguntei àqueles indígenas, quer dizer que à noite vocês remavam e a Sophia Miller então descansava para no próximo dia pregar a palavra? Eles responderam não, ela não descansava, ela deixava a lamparina acesa durante boa parte da noite para na canoa usar o tempo útil para traduzir o Novo Testamento para a língua Curipaco. Boa parte da tradução da Bíblia ela fez nas noites amazônicas em uma canoa a remo, em uma luz de lamparina, meus irmãos. Uma mulher de Deus. Ela faleceu alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Antes de falecer, um jornalista cristão fez uma entrevista com a Sophia Miller. Eu li essa entrevista e nessa entrevista a primeira pergunta que lhe foi feita foi esta: como foi o seu chamado? Aí geralmente quando a gente se encontra com algum missionário, esta é uma pergunta que vem à tona: como foi o seu chamado? A Sophia Miller, ela parou, pensou por um momento e respondeu da seguinte forma: eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci.